Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Muito obrigada pela sua recepção. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade, por nós estarmos aqui nessa noite, uma noite bendita que eu tenho certeza absoluta que a gente não vai sair daqui do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, com o mesmo comportamento que a gente entrou. Antes de falar de qualquer outra coisa, antes de fazer menção da palavra de Deus, antes de apresentar os meus materiais, eu vou contar um testemunho pessoal aqui para vocês. Eu não havia pensado em contar isso aqui. Na verdade, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Mas, diante de tudo que nós acabamos de ouvir, o Senhor falou comigo e pediu para eu compartilhar o coração de alguém que ainda está com um ponto de interrogação na mente. E eu estava sentada ali, ouvindo a Lu falar, e eu comecei a me lembrar de uma experiência que eu vivi com o Senhor no final do ano passado. Final de ano é o momento em que a gente senta e faz várias promessas para o outro ano. Senhor, eu vou melhorar nisso, eu vou fazer aquilo. A gente também, a maioria de nós, principalmente as mulheres, nós temos essa tendência de fazer muitos planos, de traçar metas, de colocar objetivos para o próximo ano. Eu, particularmente, todo ano, em dezembro, eu sempre faço cartas para Deus, eu sempre entro o ano com um propósito específico, sempre faço algum tipo de propósito, uma separação, algo para Deus, para consagrar aquele ano. E o final do ano passado eu estava orando ao Senhor, pedindo para Ele uma direção para esse ano de 2024, e eu estava falando com o Senhor, falando com Ele, e o Senhor, eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim: eu vou trocar as suas vestes, eu vou trocar as suas vestes, eu vou trocar as suas vestes. Só que eu estava entendendo isso no sentido espiritual, né? Jesus vai me dar uma nova armadura, Jesus vai me revestir do novo, porque o Senhor estava apontando um tempo de transição para mim, e eu queria me alinhar àquilo que o Senhor estava falando em todos os sentidos possíveis. Eu queria de fato estar alinhada com tudo. Deus te usou muito, Deus te usou muito. Eu queria estar alinhada com aquilo que Deus iria fazer e com aquilo que Deus estava anunciando ao meu respeito. E o Senhor falava isso para mim todas as vezes que eu orava a respeito disso, ou quando eu compartilhava isso com alguma amiga. Deus falava isso, né? O Senhor vai te dar vestes novas, o Senhor vai te dar vestes novas. E para quem não sabe, nós entramos no ano de 2024 projetando uma conferência profética que nós realizamos no dia 25 de maio, que foi o lançamento do livro Estações, eu e mais 3 amigas, mulheres de Deus, e a gente compartilhava muito, trocava muita coisa entre nós, falando a respeito de estações e tudo mais. E em uma das conversas que nós tivemos, né, a gente trocou algumas coisas que o Senhor tinha falado conosco, e a gente começou a falar sobre isso, sobre saber se vestir adequadamente para cada estação. E nós falamos isso, obviamente, no sentido espiritual, né? Não dá para você usar roupa de verão no inverno, não dá para usar roupa de inverno no verão. Além de não combinar, se você usar uma roupa de verão no inverno, você vai estar desprotegida, né? Então a gente falava um pouco sobre isso, falava sobre as coisas que Deus estava fazendo conosco. E eu me lembro de um dia, já chegando o final do ano, eu pedi para o Senhor me revelar de maneira um pouco mais específica, para o Senhor falar comigo de maneira um pouco mais direta sobre o que Ele queria fazer. E o Senhor disse: eu vou trocar as suas vestes, eu vou trocar as suas vestes. E eu tentando entender aquilo, tentando entender. E aí o Senhor, em uma noite, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via uma mão tirando muitas roupas do meu guarda-roupa e colocando outros tipos de roupa. Eu prego a palavra há 11 anos. Então, desde muito nova, desde os 16 anos de idade, eu
precisei aprender a me portar no altar. Eu precisei aprender a não usar roupa curta, a não usar roupa justa. Eu precisei aprender um certo tipo de padrão, de comportamento, porque eu estaria sempre no altar. E isso glorifica a Deus. Só que o Senhor estava falando para mim a respeito da minha imagem. E eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo que era sobre, de fato, a minha imagem. De fato, que o Senhor queria fazer comigo o que Ele estava falando. E Deus começou a ministrar o meu coração. E quando eu tive esse sonho de muitas roupas saindo do meu guarda-roupa e outros tipos de roupa entrando, eu comecei a entender o que Deus queria fazer. E eu, há algum tempo atrás, dei início a uma gestão nas minhas redes sociais, a fim de que as minhas redes sociais também glorifiquem a Deus, mas de maneira um pouco mais estratégica. E eu conversava com a minha amiga, que é a pessoa que está fazendo a mentoria nesse sentido, e ela falava para mim, ela dizia assim: o apóstolo Paulo era muito estratégico, Deus deu a ele unção, Deus o chamou, mas ele era muito estratégico, e só houveram algumas vezes em que o Senhor interpelou ele no caminho e disse: não vai para lá, ou então fica aqui, porque na maioria das vezes ele tinha pontos estratégicos para ir pregar a palavra e edificar a igreja. E aí ela falando sobre isso comigo, ela disse: tudo o que nós fazemos precisa ser em Deus intencional, a gente precisa ter intenção. Então, que você guarde aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite e leve para a tua vida. Não foi com essas palavras que eu vou falar agora, porque ela falou bem mais bonito, mas como eu recebi foi, o Senhor disse assim para mim: a tua roupa precisa combinar com o teu propósito. E isso pode parecer para alguém que tem a mente um pouco mais fechada, como eu tinha, futilidade, besteira. Não é, irmã, não é. Depois que eu tive essa experiência com o Senhor começou a mudar muita coisa, e Ele ainda está mudando. Eu vou passar lá depois, porque eu fiquei sabendo que o espaço dela é pertinho da minha casa. Aleluia, meu Deus. Lá em Guarulhos, olha como Deus é fiel. Inaugurou hoje, aleluia. Então, guarda isso, tá bom? Leva isso para a sua vida. Eu falei aqui da experiência pessoal, daquilo que eu vivo, que é pregando a palavra sempre no altar, mas leva isso para todo o âmbito da sua vida. Amém, irmãs? Eu precisava compartilhar esse testemunho para alguém que ainda estava com a mente um pouco fechada, um pouco bloqueada. Abre a mente, irmã. Abre a mente, porque Jesus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Amém? Agora sim, eu quero louvar a Deus pela vida de todas vocês que nos recebem aqui nessa noite. Eu sempre digo isso, né? A gente agradece muito a liderança, porque são as pessoas que têm a iniciativa de fazer, têm a iniciativa, e eu entendo. Eu estava hoje pela manhã em um outro evento de moças, e eu dizia que tudo aquilo que a gente faz, eventos como esses são sementes lançadas no reino de Deus. E isso que elas fazem é uma semente, porque elas estão disponibilizando tempo, muitas vezes dinheiro, elas estão disponibilizando a vida delas, momento em que elas poderiam talvez usar para outras coisas, elas estão usando para projetar, para planejar, para orquestrar tudo que vai acontecer aqui. Então, que Deus abençoe vocês, que o Senhor continue dando graça a vocês para permanecerem neste projeto. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa casa, na pessoa da pastora. Deus abençoe a vida da senhora, aos pastores dessa casa, os pastores presidentes também. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha amiga Bianca, que me acompanha aqui hoje também. Deus te abençoe, minha amiga. E louvar a Deus pela vida de vocês, porque elas fazem um investimento, mas se vocês também não investissem, isso aqui não aconteceria. Então, glória a Deus pela sua vida, que entendeu: não, eu vou separar esse sábado para ir lá receber orientações da parte do Senhor, para viver uma vida com propósito. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui nessa noite. Eu prometo que eu não vou te cansar, eu vou ser bastante objetiva. A gente vai terminar no horário, dando glória a Jesus.
Mas eu quero aqui apresentar para vocês 2 livros que eu trouxe e estarão disponíveis ao final do culto, tá bom? Esse livro aqui, Põe-te em Pé, Prosseguindo Após um Trauma, é o primeiro livro que o Senhor me deu para lançar. Eu lancei esse livro em 2022, e esse livro aqui, para a glória do nome do Senhor, esse livro tem sido de fato uma bênção. O Senhor tem alcançado a vida de muitas pessoas. Dentro desse livro aqui eu conto uma experiência pessoal que vivi com o Senhor, em um momento muito difícil que eu precisei atravessar. No ano de 2021 eu sofri um acidente. Esse acidente quase me desenganou, eu perdi uma vértebra da minha coluna. Hoje eu tenho uma prótese na coluna, 2 placas, 8 parafusos e nenhuma sequela, porque Jesus chegou primeiro. Só que eu escrevi esse livro aqui porque depois que eu passei pela cirurgia, um outro processo surgiu, o processo da recuperação, o processo para entender o que tinha acontecido. E eu ouvi uma palavra de um amigo meu que também tem cirurgia na coluna, que sofreu um acidente também, e é um pastor que é mentor da minha casa, e ele disse assim a mim: Isabela, você precisa entender agora que o seu osso colou, mas a sua mente ainda não. Então vai levar um tempo. Alguns traumas, né, a maioria, na verdade, dos traumas que nós sofremos, eles ainda levam tempo para a gente entender o que aconteceu, antes de superá-los, antes de passar por eles. A gente ainda fica tentando, mas poxa, por que isso? Esse livro aqui Deus me deu para que muitas pessoas entendessem algumas causas, algumas coisas, para que muitas pessoas compreendessem que Deus está no controle, independente de qual seja a situação, e para que muitas pessoas se colocassem de pé, independente de qual fosse o cenário, independente de qual seja o momento. Então, eu recomendo esse livro aqui para quem de repente está passando por um momento difícil, ou então está olhando para alguma situação da vida e não está vendo saída, não está vendo como resolver, como as coisas podem, né, ser resolvidas. Esse livro aqui vai te ajudar muito. É um livro que, apesar de eu contar um testemunho, não é um livro biográfico, ele é um livro bíblico. É um livro profético que tem palavra de Deus da primeira à última página, e eu sei que vai te abençoar muito. Esse outro livro aqui tem tudo a ver com essa noite. Propósito, uma vida no altar de Deus. Esse livro aqui eu lancei no final do ano passado, e para a glória do nome do Senhor nós já temos recebido, assim como esse aqui até hoje, nós temos recebido desse livro aqui também muitos testemunhos sobre o que o Senhor tem feito. Mas eu vou dar um adendo aqui. Esse livro não é recomendado para crente Nutella. Então, se você é crente Nutella, não compre esse livro. Esse livro aqui é para crente raiz, que gosta de oração, que gosta de palavra, que gosta de devocional. Talvez você esteja dizendo assim: Isabela, eu queria fazer um propósito. Eu queria fazer algo assim diferente também para Deus. Eu queria, mas eu não sei por onde começar. Esse livro aqui tem passo a passo de como fazer propósito. Porque esse livro aqui não é dividido em capítulos, ele é dividido em semanas. Dentro desse livro tem semana 1, 2, 3 e 4. 4 semanas de propósito. Tem o passo a passo de como fazer, espaço para você escrever oração, devocional para todos os dias da semana, testemunhos para edificar a sua fé, espaço para contar testemunho. Então é muito forte. Esse livro aqui vai te auxiliar na sua vida devocional, e eu tenho certeza absoluta que depois dessa experiência, de viver essa experiência, desse propósito, você não será mais a mesma. Ambos estarão disponíveis ao final do culto. Cada um custa R$40. Se você levar os 2, eu te dou um desconto e fica os 2 por R$70. Então tem um desconto aí de R$10, tá bom? A gente aceita cartão, crédito, débito, Pix, parcela até arrebatamento da igreja. Então você só não leva hoje se você não quiser. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, foi a palavra que o Senhor direcionou meu coração para essa noite. E eu sei que nós temos um tema, eu sei, tá? E eu te garanto que esse texto aqui vai abrir os teus olhos para as coisas que o Senhor quer fazer nesse tempo, para o propósito que Deus tem para este tempo. Então, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, você que encontrou, diga: eu achei.
Que isso? Com essa tristeza. Vamos de novo. Quem encontrou, diga eu achei. Eu achei. Tá vendo? Tem potencial. Capítulo 17, versículo de número 8 em diante. A minha versão é a King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas o sentido é exatamente o mesmo. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para ir buscar a água, ele a chamou outra vez e disse: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou dizendo: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias, porém, lhe assegurou, dizendo: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz o Senhor Yahvé, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. Verso 17. Passados estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição do texto, mas eu vou pedir agora uma gentileza para você. Pega na mão de alguém que está perto de você, pega na mão dessa pessoa, e se essa pessoa já vier segurando a sua mão com aquela mão mole, sem expressão, que parece que ela quer soltar, sabe? Dá uma constrangida nela agora, aperta a mão dela igual vaso, aperta a mão dela igual profeta. Eu vou contar até 3, e no 3, você vai declarar uma palavra profética sobre a vida dela. Não é para repetir, não é para falar, é para declarar. Talvez essa pessoa que está perto de você, ela já sorriu, já brincou, já conversou com você, mas você não imagina sob quais decretos ela entrou aqui nessa noite. Talvez você não sabe a luta que ela está passando. Talvez você não imagina como está a mente dela. Então agora você vai ser profeta de Deus para injetar nela uma injeção de ânimo, para que ela entenda que Deus tem um propósito ainda maior para revelar ao coração dela nesse tempo. Então, quando eu disser 3, você vai olhar para ela. Se estiver segurando os 2 lados, vai olhar para os 2 lados. Se estiver muito animada, vai levantar, catucar que está na frente, vai olhar para trás, vai declarar. Isabela, não estou animada assim, então te anima, mulher. No 3, você vai dizer assim para ela: sobe o nível. Mas calma, não contei até 3 ainda. Mas é declarando. No 3, você vai olhar para ela. Oh, meu Deus. E vai dizer para ela: sobe o nível. Calma, eu não contei ainda. Mas isso é bom porque está animada, tá vendo? Você ficou quieto. No 3, você declara essa palavra sobre ela. 1, 2, 3. Olha para mais alguém e declara essa palavra. Chama alguém que está na tua frente e fala: irmã, sobe o nível.
Olha para tua amiga que está aí atrás e fala: ó, Jesus está falando, hein? Sobe o nível. Sobe o nível. Quando eu estava na minha casa, o Senhor disse assim para mim: Isabela, é tempo de elevar a régua da fé. É tempo de elevar o nível do milagre. Aleluia. É tempo de viver coisas, mas eu queria alguém para crer nessa palavra. É tempo de viver coisas maiores. Aleluia. É tempo de subir a régua do milagre, subir a régua da fé, subir a régua do propósito. Deus está dizendo para alguém: sobe o nível. Tem coisa grande chegando para você. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. O capítulo 17 do primeiro livro dos Reis é um capítulo que divide a história em antes e depois. Por quê? Porque até o presente momento já haviam profetas, obviamente, já haviam homens de Deus, obviamente, mas Israel está vivendo um tempo muito complicado. A apostasia, o abandono da fé tomou conta do povo, porque quem está sentado na cadeira reinando sobre este povo é um homem que fez uma aliança errada, e essa aliança errada gerou muitas consequências para toda uma nação. Naquele tempo, casamento de monarcas, de príncipes e princesas, não eram apenas casamentos, eram alianças. E Acabe vai se aliançar com um homem mau, um homem idólatra, um homem cujo nome dele, ou a forma como as pessoas o chamavam, significava servo de Baal. Ele vai casar com a filha desse homem, uma mulher terrível, chamada Jezabel. O rei Acabe se casa com Jezabel. O rei Acabe tem ou vem de linhagem israelita, mas ele não influencia ela em nada. Pelo contrário, ele é muito mais influenciado por toda a bagagem que ela traz. E ela vai trazer para o meio do povo de Deus a idolatria. Ela vai trazer para o meio do povo de Deus as entidades do povo dela. E ela vai trazer o culto a Baal, a adoração à entidade, ao Deus chamado Baal. O povo então começa a sucumbir nessa sujeira idólatra. Haviam profetas, sim, mas muitos estavam vendidos. Haviam homens de Deus, sim, mas muitos se deixaram levar. Abandonaram aquilo que o céu investiu, aquilo que a eternidade entregou, abandonaram em troca de se sentar na mesa de Jezabel. A Bíblia diz que é um momento muito delicado da história, porque o povo está vivendo um tempo de abandono da fé. Eles esfriaram espiritualmente. Só que em toda a história, sempre que um evento como esse acontece, sempre Deus terá os seus remanescentes. Aqueles que não se vendem, aqueles que não trocam a palavra por nada, aqueles que continuam no caminho, Deus sempre vai ter esses, aqueles que Ele pode contar. E o capítulo 17 é o capítulo onde um homem surge, e parece que ele surgiu aparentemente do nada, porque a gente não sabe muita coisa sobre Elias. A gente não sabe muita coisa sobre esse profeta, que a gente sabe é o básico do básico do básico. Ele surge e parece que é do nada. Só que ele vem primeiro com uma mensagem muito pesada. Ele levanta contra o sistema e contra Acabe, dizendo: Acabe, não vai chover sobre a terra durante algum tempo, até que a minha palavra, ou que eu manifeste novamente a minha palavra. Não vai chover. O que ele está dizendo tem base, porque o Senhor já havia dito a Moisés: Moisés, diga ao meu povo que se eles me abandonarem, eu trancarei o céu e a terra se tornará infértil. Se eles se voltarem para mim, eu abrirei o céu outra vez e a terra produzirá. Então o que ele está falando tem base, tem contexto. Só que ele também está fazendo um desafio público, um desafio a Baal, porque o Baal, aquela entidade, aquele Deus estranho, era um Deus conhecido naquela época como o Deus
da chuva, da fertilidade do campo. Então, quando Elias abre a boca para dizer não vai haver chuva senão segundo a minha palavra, ele está dizendo o seguinte: veja, agora se Baal resolve o problema de vocês. E ele se levanta, aparentemente do nada, mas a forma como ele se levanta denuncia que ele não vem do nada. Por quê, Isabela? Porque este homem tem o dom da profecia, mas também tem a autoridade do profeta. São coisas diferentes. O dom de Deus é dado sem arrependimento, é irrevogável, ele dá e não tira. Por isso que naquele dia muita gente vai chegar dizendo: Senhor, eu fiz e aconteci, eu tinha dom, eu preguei, eu fiz, eu profetizei. E o Senhor vai dizer: mas eu não te conheço. Porque dom não tem nada a ver com relacionamento. Deus dá, você pede, Deus dá, Deus acha graça e dá. Só que se você começa a utilizar o seu dom de maneira leviana, começa a utilizar aquilo que Deus depositou em você, ele não tira. Mas isso também não significa que ele está aprovando. Por isso que tem gente que você vai conhecer que é usadíssima por Deus, mas de Deus na vida não tem nada. É dom. Só que uma coisa que se difere do dom é a autoridade. Por quê? O dom Deus dá e não tira, só que a autoridade você só tem enquanto andar com Deus. Elias tinha dom, mas também tinha autoridade. E na prática, Isabela, qual que é a diferença? O que importa? Vou te explicar. Satanás não tem medo de dom. Satanás não respeita dom. Só que ele é obrigado a respeitar a autoridade. O mundo espiritual funciona debaixo de autoridade. Oh, meu Deus. Esse homem levanta com o dom e com a autoridade. Prega e prega com autoridade. Profetiza e profetiza com autoridade. Faz e faz com autoridade. Só que a Bíblia diz que depois que ele profetiza estas palavras duras, confrontando o sistema, confrontando a monarquia, confrontando o reino, a Bíblia diz que Deus vem e diz o seguinte: agora foge, corre, se esconde, porque vão querer te matar. E o texto diz que ele foge e vai para um lugar chamado Ribeiro do Querite. Neste lugar, Elias é cuidado por Deus. Profetizando, ele é o homem que Deus usa. No Querite, ele é o homem que Deus cuida. E ali, ele começa a ser cuidado por Deus. Por quê? Porque ali, todos os dias, ele bebe da água do ribeiro. E os corvos vêm trazendo no bico alimento para ele. Todos os dias. E isso não é 1, 2 dias. Ele passou algum tempo ali no Ribeiro do Querite. Só que depois de um tempo naquele ribeiro, a água secou por conta da falta de chuva. E tendo secado a água por causa da falta de chuva, uma direção de Deus veio a ele. E a direção dizia o seguinte: agora levanta, nós lemos, e vai a Sarepta. Porque lá eu já dei ordem para uma mulher viúva para que te providencie o teu sustento. Só que preste atenção. Eu não sei se você se lembra da passagem de Mateus 15, da mulher cananeia, que diz quando Jesus vai às fronteiras da Fenícia, território de Tiro e Sidom, é este mesmo ambiente. Onde Elias está indo agora é território de Sidom. Este lugar não era comum para Jesus ir, porque era território dos inimigos, assim como nos tempos de Elias. Sidom, Tiro, as fronteiras da Fenícia eram o território dos inimigos, dos cananeus, dos fenícios, inimigos do povo de Deus, inimigos recorrentes. Então nós estamos diante agora de uma direção da parte de Deus que parece não fazer sentido nenhum. Nós estamos diante agora de uma direção da parte de Deus que parece não ser tão boa. Mas hoje o Senhor falou algo comigo pela manhã, e eu guardei essa palavra na minha alma. O Senhor estava direcionando Elias para um lugar onde aos olhos humanos parecia perigoso, aos olhos humanos parecia distante da realidade, daquilo que de fato era projetado para ele. Por quê? Deus está mandando o profeta ao ambiente dos inimigos. Deus está mandando o profeta à terra dos inimigos. A direção parece confusa, mas isso é o que eu amo no Senhor.
Senhor, porque independente de como a gente veja a direção, a fonte é confiável. Parece que é confusa, a direção parece confusa, por quê? Porque não tem nada a ver com a realidade dele, o território, o lugar, o ambiente é terra de inimigo, então não parece fazer sentido o que Deus está falando. Mas Elias, você não vê no texto ele questionando a Deus, ele perguntando se Deus tem certeza do que está falando. Você não vê ele no texto olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, é isso mesmo que é para fazer? Não, porque a fonte é confiável o suficiente para ficar perguntando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas assim que ouvir, na hora já obedecer. A fonte é confiável, a palavra liberada veio da boca de Deus, e tendo vindo a palavra da boca de Deus, pode ir. Alguém vai, eu vou dizer porque Deus está falando. Alguém vai dizer que tu está maluca, alguém vai dizer que você está doida, alguém vai te chamar de precipitada, alguém vai dizer: não, estuda um pouco mais. Só que se a palavra veio de Deus, se a ordem veio de Deus, se a palavra veio da boca dele, pode ir, a fonte é confiável. É por isso que existem pessoas aqui que precisam começar a desbloquear a sua mente para entender aquilo que Deus tem plantado no teu coração como projeto, aquilo que Deus tem dado a você como sonho, a direção que Deus tem dado a você. Oh, aleluia! Para você parece confuso porque o cenário não combina com a palavra, o cenário não combina com aquilo que Deus disse. Deus falou assim para Elias: eu já providenciei, ali alguém que vai cuidar de ti. Mas nós estamos falando do território do inimigo. Como é que é isso? Providenciou ali alguém que vai cuidar de mim na terra dos inimigos? Eu vou te dizer, porque foi o que o Senhor falou comigo hoje pela manhã. Quem gosta de você vai te direcionar para o lugar que acha que é bom para você. Só que nós não estamos falando de um amigo, de alguém que tem visão limitada como eu e você. Nós estamos falando do Deus que tudo sabe, que tudo vê. O Deus que tem acesso ao amanhã, acesso que nós não temos, porque nós estamos limitados ao hoje. O Deus que tem acesso ao amanhã, Ele não acha, Ele sabe. Quem te ama vai te indicar para lugares que acha que você vai se sair bem. Só que eu estou falando de um Deus que não acha, eu estou falando de um Deus que sabe. Então confia na direção dEle, porque Ele não acha nada, Ele sabe de tudo. Ele sabe a direção que está te dando, Ele sabe para onde está te mandando, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe. Então olha só, a direção que Deus está dando não combina. Deus falou que vai levantar alguém ali para cuidar de mim, só que Ele vai levantar um povo ou uma mulher que pertence ao povo inimigo. Como é que é isso? Irmã, quando Deus te sinalizar de algo, disser: pode ir, passa tu por essa porta, entra, não fica perguntando para Ele: Senhor, mas mais nada. Quando a gente vive de fé, a gente vive como Abraão. A gente não tem mapa físico, a bússola da nossa vida é a palavra. Se Deus libera a palavra dizendo sobe, então você sobe. Aleluia. Se Ele libera a palavra dizendo desce, você desce. Se Ele libera a palavra dizendo fica, tu fica. Mas se Ele disser vai, não te segura aí não. Faz tua mala e vai embora. Vai para Sarepta, porque ali já levantei eu alguém para te sustentar. A gente não está falando de alguém que Deus disse: já levantei ali para te dar um prato de comida. Deus está falando de sustento. Vou traduzir no português. Deus estava dizendo assim: lá já tem casa, comida e roupa lavada. Aleluia! Vai porque o negócio é completo. Oh, aleluia! Vai porque o negócio é completo. Aleluia! Jesus está falando com alguém aqui. Agora eu quero que você imagine. Não está no texto, eu estou falando de uma conjectura. Eu quero que você imagine comigo. Naquela época, as viúvas, elas tinham a fama de serem mulheres ricas. Por quê?
morreu o marido, e se ela tem um filho de acordo com a lei, toda a herança do marido está sobre a tutela dela. Então naquela época, as mulheres, as viúvas, eram pessoas ricas, pessoas que tinham condições de sustentar profetas, por exemplo. Então a direção parece confusa, mas num todo ela não é. Faz algum sentido. Até ele chegar na cena. Porque eu quero que você imagine ele dizendo assim: bom, a terra é de inimigo, mas é viúva que vai me sustentar. A mulher rica. Eu imagino Elias colocando um óculos escuro, a melhor roupa e dizendo: vou lá na casa da rica, que tem um mistério muito forte ali. Quando ele chega na porta da cidade, a mulher que Deus levantou para cuidar dele está catando graveto no chão. Já ficou estranho que mulher rica não cata graveto do chão. Agora eu quero que você imagine o profeta olhando para essa cena e o Senhor falando: é ela. É ela. Se Elias é um homem carnal, ele dá meia volta, volta para o querite e fala: vou esperar a direção porque eu acho que eu ouvi errado. Ou então ele sai procurando outra viúva na cidade, alguém que tenha mais condições. Só que Elias não é um homem carnal, Elias é um homem espiritual. E quem anda no Espírito, vive no Espírito, ouve o Espírito, também se move pelo Espírito. Ele olha para aquela mulher, que de rica naquele momento não tem nada, porque a crise chegou para ela também. Ele olha para ela e ele nem pensa em procurar outra, porque Deus falou: é ela. Deus não une conveniências, Deus une propósitos. Não é sobre o que alguém tem, é sobre quem alguém é. Não é sobre a condição que alguém tem, não, é sobre o propósito que essa pessoa carrega. É por isso que existem pessoas na sua vida que já tem prazo de validade para sair, porque o propósito dela, Isabela, mas ela tem propósito, tem, mas não combina com o teu. É por isso que existem pessoas na tua trajetória que, assim como Orfa com Noemi, vão ficar no meio do caminho, porque aquilo que carregam como propósito não está alinhado com o seu. Mas em detrimento a uma Orfa que ficou no meio do caminho, uma Ruth se levantou, aleluia, ao lado de Noemi, e o propósito dela combinava. Deus não une conveniências. A gente tem a tendência de querer se unir com alguém que tem mais, com alguém que tem influência, com alguém que conhece fulano, com alguém que tem poder de abrir a porta. Só que com Deus não é assim, não. Deus não vai te unir com alguém apenas pela conveniência. As alianças que Deus faz sempre tem um propósito. Ainda, e escute isso, ainda que essa pessoa entre na sua vida apenas para te abrir uma porta. Alamanjorevácia. Terevassúbria. Só que não é pela conveniência que você se aliançou com ela. É pelo propósito. Elias olha para ela. E o céu fala: é ela. Aí ele diz assim: por gentileza, boa tarde, pode me dar um pouco de água? Nós estamos falando de um tempo de seca, escassez de água. E ela diz: não, tá bom, vou lá buscar água para o senhor. Quando ela está indo, ele grita: e traz também um pão que eu estou com fome. Ela vira e volta e diz assim: então, isso aí eu vou ficar devendo, porque pão. Eu estou catando esses gravetos aqui na porta da cidade, porque assim, profeta, eu e meu filho vamos fazer a última refeição, porque eu não tenho nada em casa, eu tenho só um bocado de farinha e um pouco de azeite. Eu e o meu filho vamos fazer a última refeição da nossa vida e vamos morrer. Veja, essa mulher já está desenganada. Quem está falando que vai fazer a última refeição e vai morrer, não tem perspectiva de amanhã.
não está conseguindo visualizar futuro, não está conseguindo ver uma melhora, uma restauração. Só que lembra, Deus une propósitos. Aleluia. E o Deus que levantou essa mulher para sustentar Elias, levantou Elias para tirar da vida dessa mulher esse sentimento de estar desenganada pela vida. Deus levantou essa mulher para dar sustento para ele, para dar casa, para dar teto, para dar quarto para ele. Deus levantou essa mulher para alimentar, para servir o profeta, mas também levantou esse profeta para animar essa mulher, como quem diz: você não vai morrer não, Deus tem mais para você. Você não vai morrer não, Deus tem mais para sua história. Tem como você segurar na mão de alguém mais uma vez? Pega na mão dessa pessoa, porque agora eu não sei se você vai ser essa mulher ou se você vai ser o profeta, mas você vai servir para alguma coisa agora. Pega na mão de alguém, pega na mão dessa pessoa e anime essa pessoa com a palavra de Deus, dizendo para ela: não é o fim. Não é o fim, não é o fim, não é o fim, não vai acabar desse jeito não, não vai ficar desse jeito não, não vai morrer desse jeito não, não vai permanecer desse jeito não. Chegou profeta na casa para dizer: vai ter futuro sim, vai ter futuro sim, vai ter futuro sim. A mulher disse: eu não tenho nada. Só que, irmã, olha para cá. Nada é nada. E ela diz: eu não tenho nada. Se não, então já é alguma coisa. Você precisa entender que com Deus a questão não é quantitativa. Com Deus não é o quanto você tem, é a qualidade do que tu tem. Se é pouco, oh meu Deus, é pouco, mas serve, então se prepara. Eu só tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer a última refeição, que é o que dá a receita, e vou esperar a morte, porque a cidade está seca, a padaria está fechada, o mercado está vazio, as despensas não tem nada. Então a gente vai esperar pela morte. Só que o profeta, tomado da autoridade de Deus, olha para ele e diz: faz como você falou, faz a comida do teu filho, mas é o seguinte, faz primeiro para mim, porque assim te diz o Senhor: da panela a farinha não vai acabar, na botija o azeite não vai faltar. Aleluia, aleluia. Até que o Senhor mande chuva sobre a terra, vai ter providência sobre a tua casa. Até que o Senhor mande chuva sobre a terra, não se preocupe, você estará amparada pela palavra que sai da boca do profeta. Isso aqui me constrange muito, irmã, porque essa mulher não é crente, ela não é serva de Deus, ela não conhece a palavra, mas a Bíblia diz que ela faz tudo em conformidade à palavra que Elias libera. Enquanto nós que dizemos ser serva de Deus, enquanto nós que estamos na igreja todo domingo, não conseguimos dar crédito para o que está saindo do altar, mas Deus vai abrir a mente de alguém aqui nessa noite, Deus vai abrir os ouvidos de alguém aqui nessa noite, e o Senhor está dizendo: se prepara para começar a viver milagres inéditos, se prepara. Darava sobre. Presta atenção. Vai e faz primeiro para mim, depois tu faz para você e para o teu filho. Era arriscado, só tinha um pouquinho de farinha, mas ela deu crédito à palavra. Não despreze o que sai da boca de um profeta. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A mulher foi para casa, pegou a farinha, pegou o azeite, fez o pão do profeta, e a farinha não acabou, o azeite não esgotou. E ela foi fazendo. Irmã, isso aqui é sobrenatural.
Isso aqui é terrível. Tinha um bocado de farinha. Ela pegou o bocado, tacou na panela e o bocado ainda estava lá. Tinha um pouquinho de azeite na botija. Ela deitou o azeite na panela, colocou a botija lá e o azeite ainda estava lá. Aleluia. Mas há um segredo aqui. E o Senhor compartilhou uma mensagem ao meu coração. A verdade é, a farinha só multiplica na mão dela. Aleluia. O azeite só multiplica na mão dela. Tem um segredo para Deus revelar ao coração de alguém aqui. Sabe por que você ainda não está vivendo o extraordinário de Deus? Porque você está terceirizando o que Deus entregou na tua mão como responsabilidade tua. Sabe por que você ainda não está vivendo um milagre extraordinário? Porque você está dizendo assim: Isabela, eu não estou vivendo milagre porque na minha casa ninguém se posiciona. Eu não estou vivendo milagre porque eu chamo fulano para orar, fulano não quer orar comigo. Eu não estou vivendo milagre porque não tem ninguém para me apoiar. E o Senhor está dizendo: a farinha não está na mão dele, a farinha está na tua. Só tem milagre quando você levanta a mão para fazer. Só tem milagre quando você se levantar para fazer. Eu vou dizer porque o Senhor está mandando. Se ela fica de braço cruzado esperando o pão cair do teto, não tem pão. Se ela fica deitada de cara para o alto esperando o azeite multiplicar, não tem multiplicação. Ela precisa levantar. E no movimento dela Deus multiplica a farinha. No movimento dela Deus multiplica o azeite. Só que o segredo é: não dê na mão de outro que Deus entregou na tua mão. Não entrega para outro que Deus entregou para você. A verdade é, se um dia ela acorda cansada, eu estou aqui no meio de mulheres, e eu sei que nós mulheres temos inúmeras tarefas. É tanta coisa, meu Deus, é muito forte. E eu descobri quando eu casei, que se você fica um dia sem fazer comida, o homem fica mal-humorado. Na minha casa só tinha mulher, irmã. A gente beliscava, se não tinha comida, a gente beliscava qualquer coisa. Agora, primeiro ano de casamento, fui eu, falei, não vou fazer comida hoje não. Tem um negócio aí, tem pão? Irmã. O homem ficou com o bico, eu falo, que foi nada. Quando deu 10 horas da noite, ele falou, por que você não fez almoço? Aí eu falei, porque nós mulheres somos multitarefas. Só que olha só, imagina essa mulher um dia acorda virada e diz, hoje eu não estou com vontade de cozinhar. Só que a gente precisa comer. Menino, filho, levanta aí que hoje é você que vai fazer o almoço. Se o menino bota a mão na farinha, a farinha acaba. Profeta, vai para a boca do fogão, senhor, que é um homem de Deus, uma autoridade. Pega lá a farinha, pega o azeite, põe na panela que vai... E acabar. Isabela, mas é homem de Deus. Mas a farinha, a palavra, a multiplicação estava na mão. Oh, glória. Eita, Deus lindo, aleluia. Ai, hoje eu estou cansada. Não vai ter milagre. Ai, hoje eu não quero. Não vai ter milagre. Ai, o fulano não quer nada com nada, então também vou cruzar meu braço. Muito bem, não vai ter milagre. A farinha está na tua mão. Você precisa entender um segredo. Naquela época, nessa época aqui, o Espírito Santo não se manifestava de maneira plena como nós temos ele hoje em nós. Todos os dias, acesso limitado. Não. O Espírito de Deus se manifestava. E depois de se manifestar, ele voltava. Então, havia um respeito máximo pelos profetas naquela época. Porque os profetas eram as figuras que representavam o próprio Deus para as pessoas. Essa mulher aqui está recebendo um profeta que simboliza a pessoa do próprio Deus na casa dela. E ela não está recebendo ele como visita, está recebendo ele como morador. Aleluia, glória a Deus. É necessário que você entenda. Deus entrou na casa dessa mulher, não foi para fazer visita periódica, foi para morar lá por tempo indeterminado. Oh, meu Deus. Oh, glória. Então, por quê? Na régua da fé e do milagre, ela continua vivendo o mesmo milagre todo dia. Isabela, isso não é maravilhoso? É claro que é. Mas quando você entende que na tua casa Deus é morador, não é um milagre só que ele faz. Aleluia.
Eu estou falando de alguém que senta com essa presença todo dia no almoço. Eu estou falando de alguém que tem um quarto no andar de cima só para ele. Eu estou falando de alguém que tem acesso a ele todos os dias, toda hora. O milagre é maravilhoso? É. Só que está na hora da gente começar a aumentar a régua da fé, para que a régua do milagre também aumente. Mas eu não posso mentir para você. Todas as vezes que Deus quiser te transicionar para um nível de milagres maiores, você também irá para um nível de desafios maiores. Porque não existe milagre sem desafio. A afronta está grande, Isabela, é porque a honra vai ser grande também, aguenta. Isabela, não estou entendendo o que isso tem a ver com o texto. Tem tudo a ver com o texto. Ela está vivendo o milagre da farinha, mas não se converteu. Está vivendo o milagre da farinha e do azeite, mas não confessou. Aí sabe o que Deus faz? Toca no filho. O filho que ia morrer pela falta de pão, agora morre tendo pão em casa. Tinha pão todo dia e o menino morreu mesmo assim. Por quê? Deus estava chamando a atenção dessa mulher para ela entender. Eu não vim aqui aleatoriamente. Eu tenho um propósito para estar dentro da tua casa. Eu quero alcançar você e a tua família, não só para fazer milagre, mas para vocês conhecerem quem eu sou. O menino morre. O que é isso? A luta aumentou. A prova aumentou. Me responda com inteligência, com humanidade e de maneira lógica. O que é mais fácil na prática? Colocar pão em cima da mesa ou ressuscitar mortos? Não fica com medo. Pode responder de maneira lógica. O que é mais fácil? Pão na mesa. Mas e se eu te disser que a fonte do pão na mesa e da ressurreição de mortos é a mesma? Isso muda alguma coisa para você? Não entendi, Isabela. O Deus que abre uma porta relativamente grande pode abrir uma porta extraordinariamente grande. A fonte é a mesma. O lugar de onde vem o milagre é o mesmo. O Deus que opera é o mesmo. Mas a pergunta que você está fazendo na tua alma é: se este Deus é o mesmo, por que eu ainda estou vivendo um milagre tão pequeno? Ou por que eu ainda não fui para um nível maior? E o Senhor está dizendo, para ir para nível maior, você tem que estar preparada para suportar uma prova maior. A fornalha aquece 7 vezes, mas não é à toa não. É para quando os meninos saírem, alguém dizer, nem cheiro de fumaça tinha. O Senhor está dizendo para alguém, o nível daquilo que você está vivendo está insuportável. Mas aguenta. Porque eu estou subindo a régua daquilo que eu vou fazer com você também. Você quer ver uma coisa? Você sabe aquele meme? Quero ser uma mulher transformada. Quando você ora a Deus, diz assim, Senhor, eu quero ser uma mulher de Deus. Senhor, eu quero ser uma mulher tão de Deus, tão de Deus, tão de Deus, que eu quero ter paciência com todo mundo. Eu quero tratar todo mundo bem. Ai, Senhor, segura a minha língua. Aí Deus olha e fala, tá bom. Só que a gente, na nossa mente, a gente pensa aqui, acabei de orar pedindo para Deus me dar paciência. 3 horas da manhã, o arcanjo vai descer no quarto com a bandeja e vai falar, pega a paciência. Só que na prática é assim que acontece? Como é que acontece? Você pede paciência, Deus coloca um atribulado no teu caminho. Aí quando você quer dar um chute nele, o Senhor fala, paciência. O que é isso? Treinamento. Treinamento. Quer ter uma fé grande? Aceite ser treinada numa prova grande. Quer ser uma mulher de oração? Aceite a luta que te conduz para o altar. Quer ser uma mulher que tem grandes coisas para contar, grandes milagres, coisa poderosa? Eu não estou dizendo que a manifestação do milagre em multiplicar farinha era coisa pouca, não era, irmã.
Só que Deus sempre tem mais. Você não pode se acostumar apenas com o pão na mesa. Você precisa ver o extraordinário acontecer no meio dos teus também. Vou acabar. Essa mulher agora vê o filho morto. O Deus que multiplicou farinha não pode dar vida para o filho dela? Só que a primeira reação que ela tem, mediante a morte do menino, é: homem de Deus, vieste aqui para me condenar por causa de meus pecados? Olha, na multiplicação de farinha, ela nunca falou que tinha pecado. Quando o menino morreu, ela disse: eu sou pecadora. Deus sabe o que faz. Deus sabe como te manter no altar. Deus sabe como te manter na linha. Deus sabe como te aproximar. Deixa Ele trabalhar em você da maneira que Ele quer. Isabela, você só está falando isso porque tu não sabe a prova que eu estou vivendo. Tu também não sabe a prova que eu estou vivendo. Mas eu digo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. O Senhor está dizendo: você vai começar a contemplar coisas maiores acontecendo diante de você. Você vai começar a contemplar milagres maiores sendo manifestados diante de você. Você vai começar a contemplar o meu poder. Aleluia. Coisas que você não viu, porque o que ela via era a multiplicação de farinha. Ela nunca viu Deus ressuscitar ninguém. Ela não alabaracama na súbria. Ela nunca viu Deus levantar nenhum morto. E Deus estava dizendo: eu te dei acesso à multiplicação da farinha, mas agora vou te dar acesso à ressurreição. Você vai começar a ver o que nunca viu, vai viver o que não viveu, vai experimentar o que não experimentou. Aceita o processo, porque Ele está te conduzindo para um milagre ainda maior, para um tempo de manifestações maiores. Eu queria alguém para crer nessa palavra. Deus está dizendo nessa noite: é tempo de aumentar a régua. Davi não se tornou guerreiro antes de descer no vale de Elá. Até o dia da batalha com Golias, ele era o pastor de ovelhas. Até a caverna de Adulão, Davi era um guerreiro solitário. Depois ele se tornou chefe de exército. Você está entendendo? Como cada nicho de prova que Deus te coloca te habilita para uma novidade. Não se desespera. Não se desespera. Deus sabe o que está fazendo com você e Ele sabe que você é capaz de suportar. Tenha calma, porque tem um anúncio de um milagre grande chegando aos teus ouvidos. E eu vou profetizar como Paulo declarou aos Coríntios, mas como está escrito: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu encerro agora. O garoto morreu, ela clamou o profeta tomou o menino e levou para andar de cima, trancou a porta e deixou ela lá embaixo. Você quer ver um crente ficar agoniado? É Deus falar: daqui que eu resolvo, e não falar o que está fazendo, de que maneira está fazendo, por onde vai vir. Quando nós somos obrigadas a confiar no que está acontecendo no andar de cima, a gente se descabela. É por isso que tem gente aqui que não está dormindo direito. É por isso que tem gente aqui que está roendo unha. É por isso que tem gente aqui que está perdendo sono. É por isso que tem gente aqui que só consegue descansar à base de remédio. É por isso que tem gente aqui que está se desesperando. É por isso que tem gente aqui que está querendo recorrer para A e para B. Só que o Senhor me trouxe aqui como profeta para dizer para você nessa noite: entenda que agora é hora de você sentar e esperar pelo que está acontecendo no andar de cima. Não é fácil esperar, porque lá a gente não tem acesso. O profeta pega o menino, coloca dentro do quarto e tranca a porta. Ela não sabe o que vai ser feito, ela não sabe o que vai acontecer. O que resta a ela? Confiar. E o Senhor está dizendo para você: tu vai voltar a dormir, vai voltar a ficar tranquila, vai voltar a descansar, porque eu vim aqui. Essa mulher não sabia, mas o Senhor me autorizou e Ele disse: Isabela, vai lá e tira a cortina dos olhos de alguém, para que alguém saiba o que eu estou fazendo aqui em cima. O texto diz que quando o profeta leva o menino para o quarto em cima, ele começa a declarar uma palavra, e a palavra é: vai
vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Sabe o que o céu está dizendo para você? Nada que eu peguei da tua mão morto e trouxe aqui para andar de cima vai voltar morto para você. Nada do que eu peguei na tua mão morto e trouxe aqui para andar de cima vai voltar morto para você. Enquanto você está aí se desesperando, se descabelando, perdendo a linha, Deus está trabalhando e dizendo: é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Batimento cardíaco vai voltar, funcionamento dos pulmões, funcionamentos cerebrais vão voltar. Deus está dizendo para alguém: entenda, subiu morto, mas vai descer vivo. Subiu morto, mas vai descer vivo. Subiu morto, mas vai descer vivo. Você já me viu colocar pão na mesa, agora vai me ver devolver vida. Agora vai me ver devolver vida. Agora vai me ver devolver vida. É Deus dizendo: até o primeiro semestre de 2024 tu me viu, alai, calabaraço, tu me viu de um jeito, mas agora você vai ver o que não viu, vai viver o que não viveu, vai entrar por onde tu não entrou. É Deus dizendo: se prepara para viver um nível mais alto. Rabai camancho derevacia, este cabará subir queimando Rabai calamandoreia saio. Pai, o que tu me viu fazer não é nem a metade do que eu posso. Pai, o que tu viu eu fazer até agora não é nem a metade do que eu posso. Então se prepara, vai alargar a tenda, vai transbordar e o meu nome vai ser glorificado. Ai, cabará sobre Quando Lázaro morreu, e eu encerro, a gente ora. Quando Lázaro morreu, as pessoas diziam o seguinte: ué, Jesus não era amigo dele? O Cristo que curou a tantos não poderia curar o seu amigo? Porque é isso que o mundo vai querer tacar na tua cara. Ué, tu não está na igreja todo dia? Não é você a crente da tua família? Está vivendo isso por quê? Está passando por isso por quê? Só que talvez eles não entendam, mas você precisa entender que os desafios que o Senhor propôs para você, na verdade, são portas de transição. Quem está questionando e dizendo: não era Jesus amigo de Lázaro, de Marta, de Maria? Por que abandonou eles? Já faz 4 dias ele não veio nem para o velório. Que amigo, hein? Só que do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João em diante, a apresentação de Cristo diante da humanidade é outra. Até o capítulo 11 ele se apresentou de um jeito. Do 11 em diante ele vai se manifestar, vai se revelar como de fato Filho de Deus. E ele vai usar a vida de um amigo para manifestar o tamanho e a grandeza de seu poder. Você topa ser esse amigo? Está disposta a ser essa amiga? Que está chorando agora para que Deus revele a grandeza de seu poder na tua vida? Para que o teu testemunho chegue nos ouvidos de alguém e Deus lace essa pessoa através do que Ele fez em você? Sentadas mesmo, chega pertinho de alguém para a gente orar. Isabela, ela não é, a gente não se conhece. Pede licença e fala assim: hoje eu vou sentar do seu lado, tá bom? Aleluia. Aleluia. Ser amigo de Jesus não é sobre o quanto Ele faz por você,
é sobre quantas coisas Ele te dá. Não é isso que te nomeia amigo. Ser amigo de Jesus é o quanto você suporta por causa dele. É o quanto você aguenta para que o nome dele seja glorificado. É o quanto você resiste para que ao final alguém diga glória a Deus. Então aguenta. Porque o menino que foi entregue na mão do profeta morto desceu a escada andando. Eu não estou falando de um menino desmaiado, eu estou falando de um menino morto. Quando isso acontece, em casa você lê com mais paciência o texto. Quando isso acontece, ela olha para Elias e diz assim: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdadeira. Se fosse no dia de hoje, ela estaria dizendo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não por aquilo que Ele realizou, mas por aquilo que Ele me deu condições de suportar, para que o nome dEle seja glorificado. A boa notícia é que nem o menino, nem Lázaro ficaram mortos. Você está entendendo? E Jeremias disse isso ao povo. Assim diz o Senhor, porque eu é que sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus dizendo: isso aí não é o fim, é o meio, é o processo. Isso aí não é o fim da linha, não, é o processo. Aguenta, porque o fim é glorioso, o fim é extraordinário. Nós vamos orar. E eu quero orar especialmente por quem está dizendo: Senhor, eu estou passando por um processo muito delicado. O negócio está muito feio. O fogo está ardendo. Alamandorevai. Revassuri quebai o Tarecamana sobre ele manjo darebia saio. Ai que manchurebia sia. Comece a orar por essa pessoa que está perto de você. Comece a orar por essa pessoa que está perto de você. Você tem liberdade de chorar. Não precisa segurar, não. Você tem liberdade. Porque o Senhor está trabalhando na sua vida, aqui e agora. É muito grande a luta, Isabela, e o Senhor está dizendo: você não imagina o quão grande é o milagre. O desafio está tirando o meu sono, e o Senhor está dizendo para alguém: e se eu te disser que a conquista, o final, a vitória vai te arrancar sorrisos que você nem imaginava ter. O céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu subi o nível do desafio, eu subi o nível do desafio, eu subi o nível da luta. Porque também já subi no mundo espiritual, já foi liberado. Eu também já subi o tamanho da vitória. Eu vou dizer: se tu estava achando que a festa ia ser para 100 pessoas, prepara o convite, porque vai ser para 500. É Deus dizendo para alguém: eu estou aumentando, expandindo o milagre na tua
Diga suporta. 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 Ore por ela, diga suporta. Aguenta. Segue firme. Dê palabacama na súria. Dê passos de fé. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Jesus trabalhar no teu Lázaro. Deixa Jesus tocar no teu menino. Rabai, oh, rebarassori que vai. Isabela, Deus fechou a porta. Ele só fechou porque tem uma maior que já está aberta. E tu vai passar por ela. Rabacamanácia. Fica de pé. Eu devolvo a minha oportunidade. Eu declaro em nome de Jesus que todas as crises de ansiedade causadas por essa luta que você está vivendo, a partir de hoje não te acompanham mais. Eu declaro em nome de Jesus que a tua fé vai ser tão grande, mas tão grande, que comparado ao teu problema, ele não vai significar nada. Ai, eu declaro em nome de Jesus que através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, a tua família vai se converter. Menina, teu pai vai servir a Deus. Tua mãe vai vir para a igreja com você. Mulher, o teu filho vai sair daquela boca de fumo. Ele vai ser pastor porque Deus te prometeu. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus vai restaurar você. Como ministra do Evangelho, eu declaro em nome de Jesus que ao olhar para a cruz do Calvário, todo o peso sobre os seus ombros cairá. Porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Esse peso não te acompanha mais. Quando alguém disser fulana está na luta, você vai dizer luta não, é em transição. Luta não, Deus está preparando algo novo. Eu finalizo. Esses dias uma amiga minha teve que ser internada às pressas. E eu liguei para ela para perguntar se estava tudo bem. Ela disse assim para mim, ela é pastora. E ela disse assim para mim, amiga, o que Deus vai fazer na minha vida é muito grande. E eu falei, ué gente, eu perguntei se você estava bem. Ela falou assim, não, eu estou entendendo. A luta está proporcional ao que Jesus vai fazer. Então eu vou passando dando glória. Aleluia. Vou contar até 3 de novo. No 3, eu quero que você dê o abraço mais crente da tua vida em alguém. Se sentir, Isabela, sentir de sair do meu lugar e dar um abraço na fulana, nem conheço ela, mas Jesus mandou, obedeça. Eu vou contar até 3 e você vai dar um abraço mais crente em alguém, porque através dos seus braços o Espírito vai abraçar. 1, 2, 3. Dá um abraço de crente. Dá um abraço de crente. Um abraço de crente. Aqueles que só crente sabe dar.
Dá um abraço nessa pessoa e diga: Jesus, eu não